pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mário, da Fraternidade Cristã Paulo Estevão, também componho o Grupo Caris, que se reúne em Belo Horizonte, mas me sinto também um membro da família do Caminheiros do Bem e é com muita alegria que eu venho aqui contribuir um pouco com esse canal. Eu gostaria de trazer a reflexão do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Bem-aventurados aflitos, no item que tem o título Causas atuais das aflições. Nesse item, Kardec vem explicando e demonstrando que há muitos problemas que nós vivenciamos e sofremos, cuja causa se encontra na vida presente e não na vida passada, ao contrário de que muitos pensam ou procuram encontrar essa razão. E eu estou chamando essa reflexão pelo momento em que atravessamos, querendo dizer que há problemas inevitáveis e desafios que devemos enfrentar e há problemas que são evitáveis. Dentre eles, aqueles embates ou debates que o atual contexto tem nos impelido a isso. Aquela circunstância que nos leva a querer mostrar quem é que está com a razão, quem está certo em um determinado contexto. Seja um companheiro do trabalho profissional, ou da tarefa espírita, ou dentro da família. E aí nós entramos em algumas faixas que acabam nos tirando de uma boa sintonia e muitas vezes perdemos uma oportunidade de sermos úteis, porque perdemos a sintonia com o bem, com aquilo que é útil. Nesse sentido, eu vou citar uma passagem do Evangelho, que é a cura do jovem lunático, que conta lá o evangelista Mateus que quando Jesus desce com seus discípulos, desce do monte, do Tabor, alguns de seus discípulos entram em discussão com os escribas. E nesse instante, quando eles são abordados pelo pai que leva o menino para ser curado, eles não conseguiram curar o menino. Na verdade, é o evangelista Marcos que explica bem essa passagem, esse momento onde há discussão dos discípulos com os escribas. E por que eu estou falando isso? Porque Sobral, José Damasceno Sobral, explica que os discípulos de Jesus não conseguiram curar o menino porque entraram numa discussão desnecessária com aqueles escribas. É muito útil e a calhar para o momento em que atravessamos, em que algumas circunstâncias podem nos levar a alguns embates, algumas querelas desnecessárias e a gente pode perder uma oportunidade de ser útil, como aqueles discípulos. Da mesma forma que Kardec explica das causas atuais das aflições, em que há problemas que a gente cria no momento. A gente antecipa um sofrimento que sequer vai acontecer. A gente imagina um problema que muitas vezes não vai acontecer e a gente sofre aquela realidade dentro da nossa criação mental. Então vamos pensar sobre isso, sobre alguns desgastes de energias, alguns desgastes desnecessários de energia, alguns desentendimentos, algumas contendas, conforme dizia Paulo, convém não contender, e que a gente pode evitar para a gente conservar numa sintonia, num nível de vibração, para superar os desafios necessários e inevitáveis, para que a gente supere esse momento de maneira mais segura, mais sensata e menos sofrida. Não estou querendo dizer que devamos ser insensíveis, indiferentes ou alheios aos desafios que enfrentamos. Mas eu gostaria de chamar a atenção nessa parte, quando eu cito esse item no Evangelho segundo o Espiritismo sobre as causas atuais das aflições, que Kardec discorre muito bem sobre isso, e quando eu cito Paulo e cito também a passagem do Novo Testamento sobre a cura do lunático, em que os discípulos entraram num debate lá desnecessário e perderam uma ocasião ali de ser útil ao bem, eu venho refletindo e convido a essa reflexão para que a gente paute nessas questões na atualidade e não perca tempo com sofrimentos desnecessários. Vamos enfrentar e fazer aquilo que nos compete, testemunhar aquilo que precisamos testemunhar, mas aquilo que a gente já tem condição de se liberar porque não precisamos vivenciar, como, por exemplo, um desgaste com um parente, com um familiar, com um companheiro, às vezes de ideal,
que quer nos convencer de determinada coisa ou que a gente quer convencê-lo de determinada coisa e que não entra na cabeça dele aquilo que a gente pensa e também não entra na nossa cabeça aquilo que ele quer impor, ou vice-versa. Então, vamos ficar atentos com isso, porque esse é um momento de testemunho em todos os aspectos, desde os menores acontecimentos do dia a dia, às coisas mais complexas de âmbito mundial, nacional e etc. Então, eu vejo que o Evangelho ele tem remédio para vários problemas e principalmente aqueles remédios que são preventivos, situações que servem para nos prevenir de problema desnecessário, porque já bastam os desafios que são inevitáveis, nós estamos enfrentando e vamos enfrentar naturalmente.